E aqui a questão número 1 sobre interpretação. Galera, olha só, diversifique seus investimentos, é o texto. Quando eu vou falar para os alunos que eles precisam aprender a interpretar, muita coisa tem que ser falada antes, né? Porque, pô, é tão subjetivo, né? Tão relativo. Como é que eu vou aprender a interpretar? A minha intenção não é fazer você aprender a interpretar. A minha intenção é fazer você aprender a resolver provas de interpretação. E um conselho que eu dou para os alunos, isso funciona, é que você pratique a paráfrase. O que é paráfrase, professor? Paráfrase é o seguinte, tudo que você lê, você faz isso aqui, ó, na tela. Leu, escreve aqui do lado o que você está entendendo. Com as suas palavras. Pode ser sigla, desenho. Falou de dinheiro, bota o cifrão, né? Falou sei lá, de número de mortos, bota um negocinho, rest in peace. Não interessa, o que interessa é que você escreva do lado aquilo que o parágrafo está representando para você. Porque na real, você só consegue escrever sobre um texto se você estiver entendendo esse texto. Se o texto não estiver fazendo o menor sentido, tu não vai conseguir desenvolver nenhuma linha sobre ele. Então essa técnica de escrever, de botar em prática, né, de verbalizar o que você está entendendo, é um compromisso seu com você mesmo de entender o que a banca está dizendo. É um compromisso. O meu compromisso é entender tudo. Para eu entender tudo, eu tenho que saber escrever sobre ele. Por exemplo, na tua prova, tu não tem que ler o texto, tem que analisar. Analisar é mais do que ler. Ler, tu lê deitado na cama, sentado numa poltrona, né, por lazer. Aqui não é isso, pô. Aqui tu vai ter que interpretar tudo que está aqui, entender, compreender, fazer questão. Então, precisa ser uma leitura mais comprometida. Para isso acontecer, escreve do lado do texto tudo que você está entendendo. Garanto que vai mudar a sua prática de questões em provas. Garanto. Bora para a tela. Aqui, meu povo, diversifique os seus investimentos. Quer diversificar os seus investimentos? Quer investir aqui no Brasil em um produto muito popular no exterior? As notas estruturadas são muito populares nos Estados Unidos e na Europa, mas não desanime. Você não precisará abrir uma conta internacional para investir. Ó, nitidamente o interlocutor falando, né, o emissor falando com o receptor. Isso aqui é orelha, é alguém falando com alguém. E você percebe isso nas perguntas que ele faz, né? Ele começa a fazer, quer fazer isso, quer fazer aquilo, aí ele joga um argumento de que é vantajoso e é famoso nos Estados Unidos, popular nos Estados Unidos. Então o tema é nota diversificada, por exemplo, nota estruturada, perdão, que, vamos supor, eu não sei o que é isso. Por enquanto eu tenho que saber o que é, né? Ele vai falar já na tela. Nós temos a nossa própria versão dessas notas estruturadas, que são os certificados de operações estruturadas, ou COEs, como são conhecidos no mercado financeiro nacional. Então tu já, pô, legal, já sei o que é, mas eu ainda não entendi muito bem. Eles mesclam aplicações e características da renda física, ou da renda fixa, e da renda variável em um só produto. Aqui ele dá uma definida, né? O que esse negócio faz. Apesar de seu funcionamento ser semelhante a um fundo de investimento tradicional, há diferenças significativas. Aqui ele compara, né, com um fundo de investimento tradicional e ele vem trazer aqui as diferenças. Ou seja, você anotou do lado diferenças. Se a banca perguntar quais são as diferenças, tu sabe onde está, sabe onde elas estão. Bem aqui nesse cantinho que eu escrevi. Então, escrever do lado ali, o que você está vendo, é mapear o seu texto na tela. Há diferenças significativas. Vamos lá. Um valor mínimo a ser aplicado é a primeira diferença. A segunda, um indexador definido, uma data de vencimento e principalmente apresenta ao investidor uma série de cenários diferentes de ganhos e perdas. Então, 4 diferenças entre um fundo de investimento tradicional e esses COIs, né? Texto grande, ó. Caraca, texto desenvolvido especificamente para esse concurso. Que maneiro, hein? Ó, uma das características mais marcantes dos COIs é a sua flexibilidade, tendo em vista que eles podem adotar estratégias bastante variadas. A rentabilidade vai depender principalmente do tipo de aplicação e da quantidade de ativos em cada produto. O COI mais popular no nosso mercado é o de valor nominal protegido. Esse tipo garante que o investidor receba, no mínimo, o valor principal investido, ou seja, a quantia aplicada inicialmente. Então,
Isso aqui garante que o investidor receba o valor que ele investiu inicial. Importa destacar que antes de investir, verifique o prazo de contratação, o indexador, as possibilidades. Caso seja necessário, contrate uma consultoria especializada. Aqui ele orienta, né? Esse pedaço de texto aqui é um pedaço injuntivo, ele está te orientando, está passando instrução para você na tela. Esperamos ter lhe auxiliado a diversificar os seus investimentos e conhecer melhor o COE. Legal. Olha só, galera. O texto está aí. Geralmente os textos têm a ver com órgão, então talvez a gente veja esse texto e fique assim, sem nada, mas no seu concurso o texto vai ter a ver com tendência, né? Ele tem a ver com tua área de atuação. Então não vai ser um texto que vai falar de um negócio nada a ver. Você já vai ter estudado, você já tem uma vivência com aquilo. Bora fazer a questão número 1. Tendo como foco a compreensão e a interpretação, lembrando, compreensão e interpretação são capacidades diferentes. Se eu falo para você, olha só a frase que eu vou criar, vou escrever, é melhor. Olha a frase que eu vou criar aqui, ó. Os pais viram a bagunça no quarto. Ó, viram a bagunça no quarto e ficaram bravos com os filhos. Ficaram bravos com os filhos. Eu queria saber de vocês o que vocês compreendem dessa frase, mas eu vou te dar uma dica. Você compreende o que está no texto, o que foi dito. Se tem alguma coisa presente no texto, dita pelo autor, você compreende. Quer ver na tela? Tu está compreendendo que os pais viram uma bagunça e ficaram bravos. Mas existe uma terceira informação que você não vê no texto, mas você consegue interpretar. De tão óbvio que é, parece até que está no texto, mas não está. Quer ver que informação é essa? Os filhos fizeram a bagunça. Em nenhum momento do texto eu disse isso. Mas eu tenho certeza que vocês conseguem atribuir aos filhos essa bagunça. Mesmo o texto não tendo falado que os filhos fizeram a bagunça. Porque se os pais viram a bagunça e ficaram bravos com os filhos, você consegue inferir, interpretar, você consegue depreender que os filhos foram os responsáveis pela bagunça. Entendeu? Então o grande lance é ter essa noção de que compreensão e interpretação não são a mesma competência, mas os dois vão cair muito na sua prova, tem que dominar na tela. Bora voltar para a questão. Identifique dentre as alternativas aquela que não está em concordância. Ah, cara, questão de concordância. Não, cara. É questão de interpretação. É aquela que não está em concordância com aquilo que está no texto. Pegou? Bora ver. As notas estruturadas são muito populares tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Você viu isso no texto. A gente chamou atenção para esse fato. Ele cita que elas são populares nos Estados Unidos e na Europa com uma estratégia argumentativa de você pensar, pô, então é bom para despertar teu interesse. Mas ele citou isso na tela. As notas estruturadas não são oferecidas no Brasil, mas nós temos um produto similar. Com certeza. Olha o que ele fala, galera. Olha o que ele fala. Vamos chegar lá. Ó, nós temos a nossa própria versão dessas notas. Pô, se a gente tem a nossa versão dessas notas, é porque não são essas notas que a gente tem. A gente tem algo que remete a essa nota, a nossa versão, o nosso análogo, né? Então a B, verdadeira. Os COEs, os certificados de operações estruturadas, são conhecidos no mercado financeiro como COEs. Aqui está brincadeira comigo, né? Claro que é. Olha a D. Os COEs apresentam apenas as características de produto de renda variável. Sendo assim sendo, você colocará o risco. Não. Os COEs, eles têm características de renda variável e também de renda fixa, cara. A gente viu isso no texto. Você viu isso no texto. Quer ver? Renda fixa e também rendas variáveis. Só achar aqui, né? Porque tá tudo isso, essas coisas estão nos textos. Calma aí, tá? Aqui. Eles mesclam aplicações e características da renda fixa e também da renda variável em seu produto. Então essa D de dado é incorreta. A D de dado não está batendo com o que está no texto, cara. Simplão.
questão de interpretação. Se você lê o texto, se o texto fez sentido para você, matou. Número 1D. Bora para 2. Sobre as ideias apresentadas pelo texto, pelo autor, né? Identifique, dentre as afirmativas fornecidas, a única alternativa que está em concordância com as ideias apresentadas novamente. Ele quer a única que está de acordo com o que o texto fala, coerente. Letra A. O autor afirma que o funcionamento de um COE é idêntico ao de um fundo de investimento tradicional. Assim sendo, não há diferenças? Pelo amor de Deus, eu até anotei do lado, DIF. Lembra que eu botei do lado do texto as diferenças? Ele citou 4 diferenças. Não dá para ser a letra A. Tá vendo que por mais que eu sou leigo, tá, nisso aqui, não sei o que é COE não, mas eu consegui acertar a questão. Eu consegui excluir a letra A. Letra A não dá. Porque mesmo sendo leigo no assunto, eu sei que ele disse no texto que há diferenças. Para você interpretar um texto, cara, basta que você analise o que está sendo dito. Obviamente, quem tem conhecimento de causa, quem vive isso aqui, vai ver mais coisas que eu, mas não significa que ele vai acertar a questão e eu não. Entendeu? Na tela. O autor afirma que não há um valor mínimo a ser aplicado. Claro que tem um valor mínimo a ser aplicado. Se você recebe de volta... E ele citou isso, né? Valor mínimo, quer ver? Ó, olha as diferenças. Um valor mínimo a ser aplicado. E ele ainda falou que você tem direito de ter de novo esse valor mínimo, né? E aí o risco é menor. Beleza? Data de vencimento também, então a B não pode ser. C. O autor afirma que um COE apresenta ao investidor vários cenários distintos de ganho e de perda. Cara, com certeza, muito maneiro isso. Ele faz isso. Ele apresenta, tá aqui, ó. Ele apresenta ao investidor uma série de cenários diferentes de ganhos e de perdas. A2, gabarito, letra C. Se a gente não tiver preguiça de ler, a gente vai conseguir acertar as questões de interpretação de texto. Se a gente não tiver preguiça de analisar, porque ler não é suficiente, cara. É para você fazer mais do que isso. É para você sublinhar, circular, puxar seta, escrever do lado. Isso vai te garantir ponto de interpretação. E você vê, numa média de 10 questões, 8 questões, a IBFC sempre tem 2 de interpretação. Então, são 2 pontos. 2 pontos são capazes de colocar lá dentro. Não vacila. 3. A 3 é uma questão de coesão textual. Vamos lá. Ó. Retorne ao texto, considere a estrutura apresentada e, mais especificamente, o pronome eles. E aí você vai marcar. Cara, essa questão aqui, se liga. Eles mesclam aplicações. Repara que a palavra eles é o sujeito do verbo mesclar. É só você perguntar para o verbo. Olha para a tela. Quem é que mescla aplicações? Eles. Então, eles é o sujeito. Se esse pronome exerce a função de sujeito, ele não é um pronome oblíquo. Galera, não é difícil. Não, juro para você. Não é porque ele está nessa forma eles que ele é reto não, tá? Porque o pronome eles, ele também pode ser um pronome oblíquo, né? Quando ele é um pronome oblíquo tônico. Enviei, ó, olha para a tela. Enviei o documento, ó, enviei o documento para eles. Esse eles aqui não é um pronome reto, tá? É um pronome oblíquo tônico. Pronome oblíquo tônico é pronome que é preposicionado. Quem tem isso aqui, ó, esse para. Esse para. O para é preposição, então o pronome que vem depois dele é um pronome oblíquo tônico. Pronome, na tela, oblíquo tônico. Para esse eles ser pronome reto, ele tem que ser sujeito e às vezes predicativo, né? Mas sujeito é a função mais normal, ó. Eles sabem a verdade. Quem é que sabe a verdade? Eles. Então, o eles vai ser o sujeito. Então, nesse caso, eles mesclam. Tu tem que descartar de cara a 1 e a 3, meu amigo. Porque tá falando o quê? As duas estão falando que ele é um pronome oblíquo. Tá doido? É um pronome pessoal do caso reto. Refere-se à terceira pessoa do plural e está substituindo COES, sujeito. Coisa linda, hein? Então, somente a 2 está certa. 3, gabarito, letra B.